Salve, salve galerinha do Futebol na Veia, tudo bem? Meu nome é Juan Silva e vou te fazer companhia aqui pelos próximos minutos, falando muito de Liga dos Campeões da CONCACAF, a famosa CONCACHAMPIONS, a nossa amada CONCACHAMPIONS que você acompanha no nosso site lá no futebolnaveia.com.br, certo? E a gente vai falar muito sobre a semana passada e também sobre os jogos dessa semana, né, que são jogos de volta das oitavas de final, certo? Então vamos começar falando de Toronto e Clube Atlético Independiente, né? O Toronto não jogou nada lá no Panamá e foi abduzido, foi praticamente garfado ali, vamos dizer assim, foi abocanhado pela equipe do Panamá, que jogou muita bola e está praticamente classificada, fez 4-0 dentro de casa e no Canadá vai poder perder até por 3 gols de diferença, que vai conseguir sua classificação, certo? O Toronto aí sem outdoor na semana passada, né, não jogou nada e vai precisar muito do seu atacante principal, até porque perdeu o Giovinco, né, o italiano Giovinco, que foi jogar no futebol árabe, e aí vai precisar muito dele e também de outros jogadores ali, do Bradley, por exemplo, meio campo Bradley, para conseguir sua classificação, certo? E aí o jogo acontece amanhã às 22 horas no horário de Brasília, ok? O outro jogo de amanhã também é Houston Dynamo e Guastatoya da Guatemala, né? O Houston Dynamo venceu por 1-0 apenas, conseguindo sim uma boa vantagem, até porque fez essa vitória fora de casa, né? E aí vai conseguir essa boa vantagem, certo? O Guastatoya, claro, vai precisar vencer por 2 gols de diferença, mas tem a diferença ali do outro jogo, que se fizer 2-1, por exemplo, consegue a sua classificação, por conta dos gols marcados fora de casa. Ou seja, um jogo perigosíssimo ali para o Mauro Manotas e companhia da equipe do Houston, né? da equipe texana, da equipe do Oeste, certo? O outro jogo, é isso aí, já é na madrugada de terça para quarta, desculpa. O Tigres enfrentando o Saprissa, certo? Mexicanos e costarriquenhos duelando, se degladiando, jogando lá no México, né? O primeiro jogo foi 1-0 para o Saprissa, jogou muito bem. O Tigres teve apenas ali pouquíssimas oportunidades para conseguir fazer gols, não foi suficiente, né? Não conseguiu ser objetivo, e aí o Saprissa aproveitou, conseguiu fazer um golzinho muito importante também. O Tigres precisa fazer 2 gols de diferença, né, para se classificar, mas se toma um, precisa fazer 3. Ou seja, né, se o Saprissa, por exemplo, faz 1-0, o Tigres vai ter que fazer 3-1, né, então a cada gol 2. Ou seja, muito difícil a vida ali do Tigres, comandado pelo Gignac, do brasileiro, de jogadores brasileiros também, e tudo mais. Então vai ser um jogo também muito interessante de se acompanhar, certo? Na quarta-feira à noite, também no horário de 10 horas da noite, né, o Santos vai enfrentar o Marathon. Acho que o Santos é o time mais tranquilo na competição, fez 6-2, isso mesmo, 6-2 no Marathon, né? Isso fora de casa, e agora vai ter que vencer, vai jogar dentro de casa com a força da sua torcida, com toda essa vantagem. O Marathon vai ter que fazer pelo menos 5 de diferença se quiser se classificar. Vai ter que incorporar Messi e companhia vai ter que incorporar o Barcelona contra o PSG para conseguir essa classificação diante do Santos Laguna favorito, certo? E também no mesmo dia, o New York Red Bulls enfrentando o Atlético Pantoja. O Red Bulls conseguiu uma excelente vitória fora de casa, né, contra a equipe do Pantoja, 2-0, com o Bradley Wright Phillips aparecendo muito bem, né? E o Daniel Royer, o suíço, jogando muita bola desde o fim da temporada passada, jogando muita bola o Daniel Royer, e aí conseguindo essa boa vantagem também, fez 2 gols fora de casa, né? Vai ter uma grande vantagem para jogar em Nova York e conseguir sua classificação também contra a equipe do Pantoja. E aí é aquela situação, o Pantoja precisa fazer 3 gols de diferença para se classificar,
se conseguir fazer, por exemplo, 3-1, consegue a sua classificação por conta dos gols marcados fora de casa, certo? Então vamos acompanhar que essa partida vai ser muito interessante também na quarta-feira, 10 horas da noite. Na madrugada de quarta para quinta, o Monterrey vai enfrentar o Alianza. Esse jogo, na minha opinião, é o jogo mais aberto dessa primeira fase, né? 0-0 entre Monterrey e Alianza. O Monterrey vai ter que jogar muito também para conseguir sua classificação. O jogo foi apático, não foi dos melhores, não foi dos mais agradáveis contra a equipe do Alianza. E aí, as duas equipes, se quiserem classificar, vai ter que jogar muito, né? Empate com gols é da equipe do Alianza, que está jogando fora de casa. O Monterrey vai precisar vencer de qualquer maneira, mas um resultado simples é da equipe mexicana, consegue se classificar numa boa, certo? Meia-noite de quarta para quinta-feira. Na quinta-feira, às 10 da noite, a equipe do Atlanta United vai enfrentar o Herediano. Perdeu na semana passada na Costa Rica por 3-1, o Atlanta United. Na minha opinião, foi talvez a maior zebra. O Atlanta United tem toda a moral ali de ter o Frank De Boer como comandante, como treinador. Ter também ali Pete Martinez comandando o meio campo. Joseph Martinez, triturador de recordes na temporada passada da MLS, não conseguiu aparecer. E aí vai ter que contar muito com essas peças importantes ao Atlanta United para conseguir a sua virada diante do Herediano, E detalhe, 2-0 o Atlanta United consegue sua classificação, mas se tomar um gol vai ter que fazer 4 e aí vai precisar muito da sua torcida jogando na Geórgia, certo? Então esse jogo acontece às 10 horas da noite de quinta-feira. E aí vai ser um jogo, na minha opinião, talvez seja um jogo com uma alta carga de emoção, porque o Herediano pode ser um time, é um time bastante perigoso. O Atlanta United vai ter que ficar muito esperto para não sofrer dentro de casa na Geórgia, certo? E o último jogo dessa primeira fase, dessa fase de oitavas de finais, é o Toluca enfrentando o Sporting Kansas City dentro de casa. O Toluca perdeu por 3-0 o Sporting Kansas City e agora vai ter que fazer muito, vai ter que jogar muito, vai ter que comer muito feijão com arroz, como diz aqui no Brasil, vai ter que comer muita comida mexicana para conseguir virar sobre a equipe do Sporting Kansas City, certo? Então, 4 gols de diferença é o que o Toluca precisa jogando em casa. Não vai ser fácil e aí o Sporting Kansas City, o empate se classifica, se fizer gol é melhor ainda para conseguir sua classificação, para avançar para a próxima fase da Conca Champions, a Liga dos Campeões da CONCACAF, certo? Então tudo isso e muito mais você vai acompanhar também no site do Futebol na Veia, no www.futebolnaveia.com.br. Você acompanha também não só isso, da Liga dos Campeões, também está chegando a MLS, você também acompanha a Liga MX, a Liga Mexicana você acompanha também, e também outros campeonatos. Você pode acompanhar a Liga dos Campeões, a famosa lá da Europa, Campeonato Brasileiro, os estaduais pegando fogo por aí, já estamos na metade dos estaduais, então muita coisa boa está começando a acontecer, está acontecendo e também vai acontecer na sequência aí da temporada que está só começando, até porque estamos só em fevereiro, gente? Então fica ligadinho com a gente lá no nosso site, aqui também nas nossas redes sociais, tem muita coisa boa chegando, tá certo? Um forte abraço, até semana que vem.